Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, ele é uma forma da gente deixar registrado, né, o que a gente discutiu na última live e uma forma também de responder aquele desafio que eu propus para vocês, para ver se vocês conseguiam resolver aquelas questões que eu coloquei no Forms sem ter visto o conteúdo anteriormente, né? O vídeo de hoje ele vai ser sobre como é que eu determino uma equação de segundo grau a partir das suas raízes. Então, como eu disse para vocês na live e em alguns vídeos, é um movimento contrário do que a gente está acostumado a fazer. A gente está acostumado a ter a equação e encontrar as raízes. Mas, como eu sempre digo, a matemática é muito mais divertida do que parece. Então, existe uma forma de eu te dar a resposta e querer saber qual era a pergunta. É basicamente isso que a gente vai aprender a fazer. Ao invés de eu fazer a pergunta, né, dar a equação e perguntar a resposta, eu vou dizer a resposta é essa. Qual era a pergunta? Beleza? Então, o vídeo de hoje é sobre determinação de uma equação de segundo grau, sabendo, né, conhecendo suas raízes. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar por onde a gente sempre começa o estudo de alguma coisa de equações de segundo grau, que é a nossa querida e amada forma geral, beleza? Ax² mais bx mais c igual a zero. Partindo da forma geral, a gente vai conseguir chegar no que a gente precisa de resposta. Mas primeiro você vai falar, Marina, mas se eu tenho a forma geral, eu já tenho a equação. Aí que você se engana. Eu tenho a forma geral, mas eu não tenho nenhuma relação dos meus coeficientes com as raízes sem ser a fórmula de Bhaskara. E não é isso que eu quero. Agora, eu vou fazer o seguinte. Partindo da forma geral, eu vou dizer que x1 e x2 são as minhas raízes, tá bom? Eu poderia chamar de A e B, eu poderia chamar de X e Y, mas eu vou escolher a nomenclatura que a gente está acostumado. X1 e X2 são nossas duas raízes da equação, beleza? Ok. Eu vou fazer alguns passos aqui, como eu sempre digo a vocês. Tem alguns passinhos que a gente precisa fazer para chegar no resultado que a gente quer, mas tudo dentro das nossas regras matemáticas, tá bom? Então, eu vou pegar a minha forma geral e vou tentar enxergar nela as relações que eu conheço. Quais são as relações que eu conheço? Eu conheço as relações de soma e produto. Eu sei que a relação de soma é dada por menos b sobre a, e a relação de produto é dada por c sobre a, certo? Não lembra? Vou botar o videozinho aqui para vocês, tá bom? Bom, se eu tenho a soma igual a menos b sobre a e o produto c sobre a, seria interessante se eu conseguisse enxergar essas duas coisinhas aqui na minha equação, vocês concordam? Se eu conseguisse enxergar um b sobre a ou um c sobre a na minha equação, resolveria alguns problemas. Tá bom, o que eu posso fazer? Marina, eu tenho uma garantia. Eu sei que nesse caso o meu a é diferente de zero, né? Porque a gente definiu que para ser uma equação de segundo grau esse a tem que ser diferente de zero. Então, se o a é diferente de zero, eu posso dividir todo mundo por a? Posso, porque na matemática eu só não posso dividir por zero. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o a e vou dividir todo mundo por a. Se eu dividir dos dois lados, a minha balança continua em equilíbrio, tá tudo bem. Beleza. Quando eu divido esse polinômio por a, eu vou ter o quê? Eu vou ter ax² dividido por a, mais bx dividido por a, mais c dividido por a, 0 dividido por a é 0, beleza? Aí você vai falar assim, nossa, tá começando a aparecer um negócio interessante aqui. Vamos ver, peraí. Olha só. Vou achar uma cor legal aqui pra gente usar. Vamos pegar um amarelo. A sobre A dá 1, beleza. B sobre A, nossa, Marina, mas se fosse menos B sobre A... Mas, ó, se eu sei que a soma é menos B sobre A, se eu pegar menos B sobre A, eu tenho B sobre A, vocês concordam? Se eu pegar menos a soma, eu tenho o meu B sobre A, certo? Porque menos B sobre A é B sobre A. Então, esse cara aqui é quem? Ele é menos a soma das raízes. Menos a soma. E C sobre A? C sobre A é exatamente o produto das minhas raízes. Beleza? Então, olha o que acontece.
sobrou um x ao quadrado aqui, mais com menos vai dar menos, eu vou deixar só o menos do s, x, porque esse cara aqui, que é meu menos a soma, tá multiplicando x, mais o produto igual a zero. Então, eu encontrei uma forma de escrever a nossa equação usando a soma e o produto. Então, o que interessa para a gente no final de tudo isso é que a minha equação pode ser escrita como x ao quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes igual a zero. Essa aqui é a minha equação, sabendo que x1 e x2 são as minhas raízes. Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, eu sei que a soma é x1 mais x2 e o produto é x1 vezes x2. Pronto, eu faço x1 mais x2, coloco o oposto aqui, faço x1 vezes x2 e coloco esse número aqui. Resolvido, eu determinei a minha equação conhecendo as minhas raízes. Beleza? Essa relação aqui é muito importante, porque ela vai ajudar muito quando a gente for determinar equações conhecendo as raízes. Beleza? Legal? Então, a gente vai dar mais um passo agora, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar fatoração de um trinômio de segundo grau. Como assim? Bom, eu aprendi alguns casos de fatoração. Fatoração por fator comum, por agrupamento, trinômio quadrado perfeito, que mais? Tem vários casos de fatoração, né? A gente tem soma de quadrados, diferença de quadrados, quadrado da diferença, quadrado da soma. Mas e se eu tenho uma equação de segundo grau? Será que eu consigo fatorar essa equação? Vamos ver. Então, a gente vai trabalhar a fatoração de trinômio de segundo grau. Como assim? Toda equação de segundo grau é um trinômio, ok? Trinômio formado por 3 monômios. Legal. Então, eu vou fatorar uma equação de segundo grau que não seja um trinômio quadrado perfeito. Claro, porque se for o trinômio quadrado perfeito, a gente sabe fatorar. Então, eu vou partir de onde? Responda você para mim de onde eu vou partir. Se eu estou lidando com equação de segundo grau, eu vou partir da nossa forma geral. Muito bem. Partindo da nossa forma geral, a gente vai tentar fatorar esse cara, tá bom? A única certeza que a gente tem aqui é qual? Que A é diferente de zero. Tá bom? Que isso aqui a gente combinou lá no começo, que para ser equação de segundo grau, isso aqui tem que ser diferente de zero. Bacana, beleza. Então, eu vou dizer para vocês mais um dado. Vou dizer que x1 e x2 são raízes da equação, tá bom? São raízes. Então, tá. Então, eu conheço as raízes e eu quero fatorar esse cara para ver se ele vai me dar alguma outra informação ou se ele vai me dar alguma outra ferramenta para a gente conseguir descobrir qual é a equação através das raízes. Beleza. Então, eu te dei as raízes, eu quero a equação. Vou fazer um passo a passo bem legal aqui, ó. Primeira coisa, de novo, vamos pegar a forma geral. Beleza? Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que o A é fator comum da nossa equação. Você vai falar assim, não, parou. Marina, não é. O A não é fator comum. Por quê? Porque eu não tenho A aqui, eu não tenho A aqui. Tudo bem, vamos manter a calma. De fato, você não tem o A ali, mas você pode fazer ele aparecer. Por quê? Se eu disser que o A é fator comum, eu vou colocar ele em evidência, certo? Aí, eu vou começar a descobrir qual é o meu trinômio que vai resultar depois da divisão por A. Lembra que fatorar nada mais é do que dividir todo o meu polinômio pelo fator comum? Então, a gente vai dividir cada um dos monômios pelo fator comum. Apesar dele não ser fator comum, eu vou fazer aparecer um fator comum aí. Quando eu divido ax² por A, o que sobra? Sobra um x² aqui. Se eu aplicar a distributiva, A vezes x² vai dar ax². Se eu dividir esse cara aqui por A, vai dar o quê? Vai dar B sobre A vezes x, concordam? Bx vezes sobre A. Posso colocar o x mais pertinho aqui do B, ó. Ok? Porque se eu fizer a distributiva, eu vou ter que? Eu vou ter B sobre A vezes A. A multiplicando A dividindo, eu vou cancelar os dois. Vai sobrar quem? Vai sobrar Bx, que é exatamente quem está aqui em cima, ok? É dessa forma que eu consigo colocar o A como fator comum.
E aqui? Bom, aqui eu tenho que ter um C sobre A, porque quando eu multiplico por A, tem que sobrar só o C. Beleza? Beleza. Tá, e daí? E daí que, de novo, a gente vai enxergar aqui o meu menos a soma e o meu produto, tá bom? Igual a gente fez ali anteriormente. Então, eu vou escrever a minha equação da forma que eu tinha escrito no slidezinho anterior. Eu vou colocar aqui menos S vezes X mais P, e isso dá zero, tá bom? Tá bom. Só que agora eu vou um pouco além. Eu vou dar um passo além, tá bom? Eu vou pegar esse S e se eu sei que as raízes são x1 e x2, eu sei que S é x1 mais x2, certo? E eu também sei que o produto é x1 vezes x2. Show? Beleza. Vamos pegar esse S aqui e vamos colocar ele aqui, ó. Copie o A, não esquece desse A aí. X ao quadrado menos. Eu vou escrever aqui x1 mais x2 vezes x, não esquece esse x, mais x1 vezes x2. Beleza? Tudo bem? Eu só troquei o S por x1 mais x2 e o P por x1 vezes x2. Tranquilo? Beleza. Então, agora, o passo que a gente vai dar é o seguinte. A gente vai fazer a distributiva, tá? Porque eu tenho o x1 mais x2 e tudo tá multiplicado por x. Então, beleza, vamos fazer essa distributiva. Ó, não esquece o A ali. Menos, né? Menos x1 vezes x, x1 vezes x. Ixi, pode ser x vezes x1? Pode, a ordem dos fatores não vai alterar o meu produto. E menos x2 vezes x, menos x2x. Beleza? Vamos copiar o x1 vezes x2 aqui. Tá bom. E agora? Bom, agora eu vou observar que esses dois caras têm um fator comum. E esses dois caras têm um fator comum. Quem é o fator comum entre esses dois? É x, né? Aí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença entre x, x1 e x2? x1 e x2 são valores, são números que eu conheço. O x é a minha incógnita, tá? Então, quando eu for trocar por valores, por números, quem vai ser número? O x1 e o x2. O x não. O x é a incógnita. O x é esse cara aqui, ó. Tá? Na fórmula, ele vai aparecer como x. O x1 e o x2 são valores que a gente vai trocar. Então, tá. Deixo o A aqui. Agora, vamos fazer uma faturação aqui, ó. Por agrupamento agora. Vamos agrupar esses dois e esses dois. Se aqui o meu fator comum é x, eu vou multiplicar por quanto? Concordam que eu vou multiplicar por x para dar x quadrado e por x1 para dar x1 vezes x? Beleza? Tá bom. Agora, eu vou escolher aqui quem é o meu fator comum. Bom, eu posso dizer que é x2 ou eu posso dizer que é menos x2, tá? Vocês já vão ver por que eu vou escolher o menos x2. Quando eu escolho menos x2 vezes quanto que vai dar menos x2x? Vezes x, certo? E menos x2 vezes quanto? Que vai dar mais x1, x2. Bom, tem que ser negativo para essa multiplicação aqui resultar num positivo, menos x1. Ok? Agora, olhem a mágica acontecendo aqui, ó. Olha o que apareceu aqui. Eu tenho um fator comum entre essas duas parcelas. Vou colocar esse fator comum em evidência. Ó, o meu fator comum é x menos x1. E vai multiplicar quem? Ó, se esse é o fator comum, quem sobrou? Sobrou x. Se esse é o fator comum, quem sobrou? Sobrou x2. E assim, a gente consegue escrever a nossa equação, essa equação, eu parti daqui, nenhum passo que eu fiz mudou isso, então eu parti do ax quadrado mais bx mais c e cheguei numa forma de escrever esse ax quadrado mais bx mais c usando as minhas raízes. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui desse lado para vocês.
Isso significa o quê? Significa que ax² mais bx mais c pode ser escrito como a vezes, deixa eu tirar esse x menos x1 vezes x menos x2. Então, essa aqui é a forma usando as raízes da minha equação, sendo x1 e x2 raízes da minha equação. Beleza? Então, nesse vídeo a gente viu duas formas de, utilizando as raízes, encontrar a minha equação. O que difere as duas formas? Na primeira forma, quando eu uso aquele S e aquele P, o meu A é sempre 1. Olha aqui, ó. Vou voltar ele aqui para vocês, para a gente conseguir entender bem isso. Vocês veem que quando eu escrevo dessa forma, usando a fórmula SP, a gente chama isso de forma SP, usando isso, eu consigo uma equação com o A igual a 1. Percebem que o A aqui é sempre 1? Nessa última forma aqui, ó, peraí. Nessa última forma, essa aqui, o meu A pode ser qualquer valor. Como é que eu resolvo isso? Eu vou distribuo o A para o X e o A para o X1, e o resultado eu distribuo entre esses dois. Vamos fazer um exemplozinho para ficar bem claro? Vamos lá. Exemplo. Eu quero que você me diga qual é a minha equação que tem como raízes x1 igual a 2 e x2 igual a 4, tá bom? Aí você vai falar, bom, qualquer A vale? Aí eu vou falar, não, eu quero que o A valha 3, tá bom? Aí você pode usar aquela primeira? Pode. Usando o some-produto, você consegue de um jeito ou de outro encontrar esse A. Mas, se eu tenho essa segunda, vamos usar a segunda. Eu sei que eu posso escrever a minha equação dessa forma aqui. Então, o meu A tem que ser 3, vamos fazer de uma outra cor aqui, ó. O meu A tem que ser 3, o meu X é o próprio X, porque eu vou encontrar uma equação. O X1 tem que ser 2 e o X2 tem que ser 4. Aí, o que eu faço? Distribuo aqui 3x, 3 vezes menos 2, menos 6, e esse polinômio eu distribuo para o outro. Então, ó, 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 4, menos 12x. Menos 6x, menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes menos 4 vai dar mais 24. Cuidado com os sinais. Então, aqui eu vou ter 3x ao quadrado, menos 12 menos 6, menos 18x, mais 24, igual a 0. Pronto, eu encontrei a minha equação, e se eu resolver essa equação, as minhas raízes são 2 e 4. Beleza? Tranquilo? São essas as duas ferramentas que a gente tem para determinar a equação, conhecendo as raízes. Qual é melhor? Depende. Depende para que você está usando. Tá? Se você quiser com um A específico, usa a segunda. Se você quiser qualquer equação ou com A igual a 1, você usa aquela primeira. Beleza, galera? Bom, espero que tenha ficado claro. A gente já discutiu isso em live, mas se vocês ficaram com alguma dúvida, anotem a dúvida e podem falar comigo de novo na próxima live. A gente vai partir para os exercícios agora, vocês vão ver que os exercícios são muito legais de fazer. Essa parte, ela dá pra gente algumas opções de exercício bem legais, então a gente vai se divertir um pouco com essa parte na matemática, tá bom? Então era isso por hoje, um abraço e bons estudos!